que este é um projeto de grande continuidade. E é isso que nos destaca dos outros projetos. É esta continuidade e é esta confiança que nos permite estar aqui e permite apresentar um projeto político, que é um projeto político de futuro. E é um projeto político que todos os trabalhadores sabem perfeitamente e que podem perfeitamente contar connosco. Aliás, se o próprio PS, o PST e o CDS, que se apresentaram nas últimas eleições legislativas, dissessem que o seu projeto político nacional era a destruição do serviço público, das funções sociais do Estado, certamente muita gente que votou nestes partidos, neste momento, não iria votar nestes partidos. Porque aqui ninguém de nós é masoquista, ninguém de nós vai votar pela nossa própria destruição, e é isto um sinal muito claro, que o que estamos aqui a fazer é também um sinal de denúncia do que é uma política de destruição das funções sociais do Estado. O próprio Lino Paulo já avançou aqui alguns aspectos do que é esta destruição das funções do Estado. É a degradação do serviço da água para privatizar a água. Os mais sentiram isso na proposta que foi a reunião de Câmara, e eu repito, na proposta que foi a reunião de Câmara, e que foi uma proposta que foi derrotada em 10 dias. A proposta foi apresentada no dia 18 e foi derrotada no dia 28, e essa proposta foi derrotada porque os trabalhadores dos SEMAS e das empresas municipais tiveram a grande capacidade de se unir e lutar por aquilo que acreditavam. Porque não é apenas um vereador da CDU entre 10 que consegue inverter uma posição destas. Foi esta postura, que é uma postura de classe, uma postura de defesa do interesse público, uma postura de defesa do Serviço Municipal de Água e de Saneamento, uma postura de defesa da Educa, de defesa da HPM e defesa também da Sintracorum, que levou a que a Câmara tivesse que reconsiderar, e reconsiderou porque teve uma enorme pressão por cima. Meus amigos, não é dar os parabéns, mas nós devemos orgulhar muito desta luta, orgulharmos também da grande capacidade de mobilização que teve a CGTP, e num momento difícil é também este apoio, que é um apoio fundamental dos trabalhadores organizados, que vai permitir dar um novo rumo a este Conselho. E dar um novo rumo a este Conselho, porque neste momento o que está na mesa é o despedimento de cerca de 100 mil trabalhadores da administração pública, é o aumento do horário de trabalho para 40 horas semanais, é a criação do banco de horas individual ou de grupo, é a imposição da lei da mobilidade especial e geográfica. Nós hoje ligámos a televisão e vimos que o Governo já disse que essa mobilidade pode ir até 200 km. Isto significa que qualquer funcionário público que entre dentro esta lei da mobilidade especial e geográfica tem esta grande oportunidade, porque para o Governo é uma grande oportunidade de conhecer o país. Certamente deve ser isso. É a grande oportunidade de andar a passear pelo país. E a tudo isto somam-se os roubos totais ou parciais no subsídio de férias e no subsídio de Natal. E, meus amigos, meus camaradas, nós, nesta fase, temos que estar atentos. Temos que estar atentos porque o tempo parece que anda mais depressa do que aquilo que nós nos apercebemos. E aqueles que antes nos roubaram parece que querem regressar. Hoje todos vimos o anúncio, o suposto anúncio, do regresso de José Sócrates à RTP. E certamente esse senhor, que teve umas belas férias em Paris, onde finalmente terminou a licenciatura, e é um aspecto também importante porque a formação profissional é importante para todos nós, esse senhor certamente vai aparecer e certamente vai afirmar que afinal comigo o desemprego não estava no nível onde estava. Que comigo o dinheiro que eu fui pedir, que ele pediu à Troika, e que vai dizer isto, não, o dinheiro que eu fui pedir à Troika não era para o setor bancário, era para o investimento. E é isso que nós vamos ouvir. E é por isso que nós devemos estar muito atentos a quem andou a fazer um trabalho de destruição do setor público do Estado e que agora pode aparecer como salvador.
salvador, dizendo que apenas pretendia destruir as gorduras do Estado. E o que é que são estas gorduras do Estado? São todos aqueles serviços que eles julgam que não são necessários e que podem ser feitos pelo privado. É isto que eles querem dizer com gorduras do Estado. É gordura para o Estado, mas é músculo para o privado, porque é o Estado a financiar esse músculo. Porque o nosso Estado, em vez de investir, e o Paes fez aqui sinal disso, no setor público, e basta ver as oficinas e as dificuldades que, por exemplo, se sentem nas oficinas da Câmara por ter material em condições, essas dificuldades sentem-se cada vez mais na função pública. Mas não se sentem quando o Estado transfere milhões e milhões de euros para o BPN, para o BPP e tão recentemente para o BANIF. E todo este discurso, que é o discurso das gorduras do Estado, que o Estado tem uma dimensão muito maior, curiosamente, todos os países da Escandinávia têm mais funcionários públicos per capita do que Portugal. E não me parece que Suécia, Dinamarca e Noruega que o Estado funcione propriamente mal. Há todo um discurso que procura diabolizar o funcionário público. Neste momento, o funcionário público é culpado de tudo. Só falta dizer que o funcionário público é culpado por a primavera só trazer chuva e, afinal, não trazer sol. Portanto, esta campanha é uma campanha de todos aqueles que interessa diabolizar o funcionário público. E quem é que diaboliza? É o Belmiro de Azevedo, quando vem dizer que não se pode criar trabalho, não pode haver trabalho em Portugal com os ordenados elevados que há em Portugal. Aliás, o nosso ordenado mínimo, como ele disse, seria a tabela ideal para se criar trabalho. Ou então é o António Borges, quando vem dizer todas aquelas enormidades que vocês, funcionários públicos, já sentiram na pele e que cada vez que ligam a televisão e vem aquele senhor magrinho, mas com os bolsos bastante gordos, com euros, fica verdadeiramente revoltado. E porquê é que a função pública é importante e os funcionários públicos são importantes? Os funcionários públicos, como já foi aqui afirmado, são importantes porque são vocês que são os próprios alicerces da democracia. O nosso Estado, enquanto Estado, para garantir as funções sociais, precisa da vossa dedicação, precisa do vosso brilho, precisa do vosso trabalho. E não é possível garantir uma democracia sem garantir que haja uma função pública dignificada, com capacidade de intervenção, que consiga trabalhar e que consiga honrar o que é um compromisso do Estado. E um compromisso do Estado é ter um Serviço Nacional de Saúde a funcionar. E o Serviço Nacional de Saúde funciona graças aos médicos, aos enfermeiros e aos auxiliares. Um serviço de distribuição de água e saneamento que funciona graças aos engenheiros, aos administrativos e aos operários que garantem a distribuição. Um serviço educativo que funciona graças aos professores, aos assistentes educativos e aos próprios funcionários que garantem a abertura das escolas. Um serviço de recolha de lixo que funciona porque tem engenheiros, porque tem motoristas que fazem a recolha e porque tem toda uma estrutura que contribui para a limpeza de ruas. E um serviço também cultural de Estado que consegue criar uma verdadeira cultura de acesso a todos nós. Porque a cultura é um outro fator importante que só pode ser garantido pelo Estado. E falando em cultura, só um pequeno exemplo. A Luz ao Mundo teve um problema financeiro. Portanto, uma empresa privada. 214 municípios ficaram sem um único cinema. 214 municípios do nosso país ficaram sem um único cinema. Isto significa que se o Estado não assume funções também na cultura, e são funções que cabem ao privado, significa que muitos trabalhadores ficam sem este acesso à cultura. E é por isso que os trabalhadores da administração pública têm reafirmado esta necessidade de defender e dignificar aquilo que é o serviço público. E por isso, continuando a afirmar o que é um serviço público de qualidade, vocês, funcionários públicos aqui na Câmara de Sintra, mas também a nível nacional, podem contar com uma coisa.
E esse é um compromisso de honra que nós, já neste mandato, conseguimos demonstrar de uma forma muito clara. Nós, CDU, temos o compromisso de garantir um serviço público de qualidade. Nós temos também o compromisso, e é um compromisso de honra, defender os serviços públicos da autarquia, serviços públicos dignificados, e lutamos até onde for necessário. E o exemplo que tivemos de luta pela manutenção dos SEMAS, pela manutenção da EDUCA, pela manutenção da HPM e pela manutenção da Sintra Quórum é um exemplo claro que nós não estamos agarrados a nenhum cargo político. Se for necessário, e nós demonstramos isso de uma forma clara, romper e deixar de assumir posições políticas na autarquia, porque se coloca em causa aquilo que é a nossa definição de Estado Social, a CDU imediatamente fica na trincheira, que é a trincheira dos trabalhadores. E é por isso que muitos dos que estão aqui, e vocês puderam observar, quando foi a manifestação que foi para a Câmara, vocês viram que a CDU esteve ao lado dos trabalhadores. E esse é o nosso compromisso hoje aqui, no refeitório da Câmara Municipal de Sintra, que a CDU continua ao lado dos trabalhadores da autarquia, e este é o nosso projeto político para Sintra. Muito obrigado.